O tabernáculo representa como Deus se relaciona conosco. Por causa do pecado, todos estamos separados da presença de Deus. O altar dos holocaustos, onde sacrifícios eram constantemente queimados, lembrava ao povo do preço do pecado, a morte. Somente a morte de um sacrifício podia pagar pelo pecado. O holocausto também apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou por todos os pecados e nos purifica. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo do tabernáculo, se aproximando de Deus depois de se purificarem e com roupas especiais. Só podemos nos aproximar de Deus quando somos purificados dos pecados. A Bíblia diz que todos os que são salvos por Jesus são sacerdotes e podem entrar na presença de Deus, porque Jesus nos purificou. Agora podemos participar das coisas sagradas, sem medo e sem culpa. O véu representava a separação entre Deus e os homens. Ninguém podia entrar na presença de Deus, exceto o sumo sacerdote, e esse tinha que ter muita precaução. Mas agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus para oferecer o sacrifício perfeito. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E agora todos podemos entrar na presença de Deus através do Espírito Santo. Hoje em dia, não precisamos mais de um tabernáculo, porque esse era apenas um símbolo da realidade espiritual. Jesus cumpre todas as funções do tabernáculo dentro de nossos corações. E quando Paulo diz que nós somos o templo do Espírito de Deus e que ele vive em nós, somos comparados a esse tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 divisões, que era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim como o corpo humano também é constituído por 3 divisões, que é o corpo, a alma e o espírito. E no pátio, onde acontecia a lavagem, a purificação, assim também o nosso corpo, ele é lavado para nos purificar de todo o pecado, de toda a imundícia, de toda a sujeira. O batismo nas águas. O lugar santo, que somente os que estavam purificados poderiam entrar, também é comparado com a alma, né? A nossa alma, para estar diante da presença de Deus, ela precisa estar limpa, ela precisa estar as vestes limpas, né? Quando falamos de veste, falamos da alma. A alma tem que estar limpa, a alma tem que estar limpa, purificada de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a imundície. E o lugar santíssimo é onde a presença de Deus habita, que é relacionado também com o nosso espírito, aonde o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Fazer essa comparação com o primeiro templo a ser feito para a presença de Deus. E assim como o primeiro templo, temos 3 divisões no nosso corpo. Eu creio que por isso que Paulo ele fala que nós somos o templo, que é o lugar santo, onde habita a presença de Deus. E para que isso aconteça, para que o Espírito Santo habite em nós, temos que estar limpos, puros. Em 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto use o seu corpo para a glória dele.